A todos, bom dia. Que o nosso Mestre Jesus nos conceda a sua paz, hoje e sempre. O Espiritismo, ele veio quebrar os maiores paradigmas construídos pela humanidade. Ele veio nos mostrar que nós estamos mergulhados no materialismo, naquela noção de felicidade através das coisas materiais, através das conquistas apenas aqui da Terra. Então ele vem quebrar os paradigmas, dizendo para nós sobre uma vida imortal, uma vida onde nós trabalhamos para a conquista da felicidade futura que nos está reservada. Ele vem nos mostrar que todos nós devemos seguir as ideias do Cristo para que nós possamos alcançar essa felicidade. E os Espíritos Luminares, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a felicidade, eles respondem a Kardec que a felicidade plena nós não conquistamos aqui na Terra, porque ainda é um mundo de expiações e provas, mas que nós devemos ser felizes o máximo que conseguirmos aqui, uma felicidade relativa, porque a felicidade plena só se conquista quando nós nos depurarmos espiritualmente, quando nós realmente conquistarmos o amor incondicional que somente os espíritos puros possuem. E o Espiritismo vem mostrar para nós, nos lembrar as palavras do Cristo de que o mundo ainda tem muitas aflições, mas eu venci o mundo. Então não há a evolução humana se não houver o amor incondicional. Não há como nós adentrarmos aos conhecimentos mais profundos que Deus reserva para nós se nós já não tivermos desenvolvido o amor incondicional. E nós sabemos que ele não é fácil. Não é uma encarnação, duas, mas muitas e muitas e muitas. E quando nós falamos de amor incondicional, de que a felicidade que nós tanto almejamos depende dele, nós automaticamente somos levados a analisar a questão da maternidade, a importância da mulher. E Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre as funções da mulher, se ela, que a natureza confere à mulher, se ela é tão importante quanto as conferidas ao homem. E eles dizem, é mais importante, porque a mulher é que dá ao homem as primeiras noções da vida. E Leon Denis brilhantemente diz que a mulher é peça fundamental para a evolução humana, porque em seu ventre, o iluminado laboratório divino, ela gera um filho, ela dá a luz, ela perpetua a vida humana aqui na Terra. Então, quando a pessoa diz, eu só cuido de casa dos meus filhos, ou quando alguém diz, ela só cuida dos filhos, cuida da casa, ela só cuida. Ela está formando seres para o mundo, então não é só, é
é algo de grande importância. Então, a maternidade é que vai dar ao espírito o acesso aos primeiros passos na conquista deste amor incondicional. O amor que mais se assemelha ao amor do Cristo por cada um de nós. Então não é só cuidar dos filhos. É algo que vai muito mais além. E dizem os Espíritos que é a missão mais sublime que um Espírito pode desejar aqui na Terra. Então nós sabemos que Jesus nos fez um convite. Quando Ele deixou os 2 mandamentos, Ele nos convidou para amar ao próximo como a nós mesmos. Para amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Disse que ali estavam todas as leis e os profetas, porque resume toda a Escritura. Então Jesus estava ali nos convidando nada mais, nada menos do que para amar. Então o objetivo principal da nossa existência é aprendermos a amar. Se nós hoje estamos resgatando erros do passado de uma forma difícil, dolorosa, cheia de amarguras, é porque não soubemos ou não amamos como deveríamos ter amado em outras existências. Então Ele nos convida para amar. Este é o nosso objetivo. Por isso que os Espíritos dizem que a maternidade é a forma que a pessoa tem de desenvolver este amor. Mas, de onde vem o desejo de ser mãe? Quando nós analisamos a parte fisiológica, biológica, a gente encontra ali alguns fatores que possam definir esse desejo. Se nós fizermos uma analogia, por exemplo, com o estômago vazio, nós vamos dizer que quando o estômago está vazio, ele gera a fome. Então poderíamos entender que um útero vazio gera a necessidade de ter filho. Poderia explicar fisiologicamente, biologicamente, alguma coisa, mas não explicaria o desejo dos homens em se tornarem pais. De onde vem o desejo de um homem de se tornar pai? Então a explicação principal é de ordem espiritual. De onde vem esse desejo da mulher? Mesmo ela sabendo de todos os dissabores de uma gravidez, de uma gestação, os incômodos. Ela nunca teve filho, mas ela quer ter. E as outras falam, olha, fica na sua. Você não sabe o quanto é difícil. Não romantiza a gravidez, não. Porque ela não é fácil, não é mesmo? Mas ela quer. E daí? Mas de onde vem? O espírito, estamos falando de essência, não tem sexo. Pode nascer como homens ou mulher. Mas quando ele vai e decide que vai ser aqui na Terra uma mulher e vai ter filhos, na estrutura psíquica, tanto depois na orgânica, vem ali um elemento chamado instinto materno. É um instinto de preservação, de luta, de força e principalmente de amor. Então todas as mulheres possuem esse instinto materno. Mesmo que ela não gere um filho aqui na Terra, ela psiquicamente
está pronta para ser mãe. Psiquicamente. E além deste fator, existe algo. Compromisso assumido com outros espíritos de recebê-los como filhos aqui na Terra. Se compromete a dar o melhor de si para a evolução de outros espíritos. Quando volta, quando chega na Terra, e ela vai tocando a vida dela, através de sensações, ideias, sentimentos, ela começa a ser chamada à sua tarefa. Intuitivamente, ou estímulos externos, mas ela começa a despertar por aquela tarefa que ela vinha se comprometindo. Começa a querer engravidar, ter filhos, começa a planejar aquele futuro. Ela sente aquela necessidade dentro dela, que não é só a parte biológica, mas é espiritual. E quando já está pronto, tudo já preparado para que ela tenha este filho, receba este filho, o espírito reencarnante começa a se aproximar aos poucos. E aí que se intensificam as ideias, as sensações, o desejo, o sonho a ser realizado. Ele já começa a se aproximar. E muitas vezes, no planejamento, no plano espiritual, aqueles com os quais ela se comprometeu, nem sempre são amigos, são espíritos queridos, às vezes são cúmplices de um passado culposo, às vezes são espíritos que ela não tem muita simpatia, e às vezes espíritos sim afins, amigos, queridos. Então ela vai, mas mesmo assim ela vai sentindo aquela necessidade. Então a relação entre mãe e filho já se inicia aí. Não há uma relação só fisiológica através da gestação, mas já se inicia através dos espíritos. E antes da fecundação, os espíritos nos dizem que há um encontro dessas almas. O futuro filho e a futura mãe, no plano espiritual, quando a mãe está no estado de sono. E lá ela se encontra com o espírito. Então, esta situação vai explicar tanto a questão deste desejo, a questão também da rejeição aos filhos, à maternidade e até mesmo aborto. Porque naquele momento em que ela encontra aquele seu futuro filho, ela pode ver ali o espírito querido dela ou não. E ela pode recebê-lo já com todo o amor, como ela pode não querer, rejeitar. Porque se assusta, vê ali que é alguém que no passado não foi legal, o convívio não foi bom. Então ela começa, explica também a rejeição. Mas, se a mulher recebe aquele espírito naquele momento com tanto amor, ela ajuda a intensificar nele o afeto e já ali se conecta um laço de amor. E o amor da mãe é fundamental para o desenvolvimento do corpo do futuro filho. No livro Entre a Terra e o Céu, há explicações maravilhosas. E eles dizem, se aquele espírito
um espírito difícil, for um espírito cujas emanações fluídicas não são tão boas, isso afetará a mãe. Porque um ponto importante nessa questão de ligação espiritual são as emanações fluídicas. Porque, imaginem, nós influenciamos aqui uns aos outros. Não é mesmo? Sim. Uns aos outros, coletivamente. E somos influenciados, porque, principalmente quando estamos na mesma sintonia, no mundo é normal. Agora imagine um ser dentro do outro. Como não é essa troca, essa corrente de troca de emanações fluídicas? Então no livro está que se o espírito for um espírito perturbado, desequilibrado, a mãe vai sentir. Porque a mãe naquele momento ela é a médium daquele espírito que está literalmente incorporado nela. É o processo mediúnico mais longo que se tem notícias. Então ela vai filtrar aquelas emanações, pensamentos, emoções, sentimentos, que aquele espírito vai gerando. Então é onde muitas vezes o comportamento da mãe se modifica, da mulher se modifica. Era uma mulher calma, de repente na gravidez fica irritada. Ou era uma mulher que assim agitada, de repente na gravidez ela fica numa paz. Por quê? Porque o espírito que ela está trazendo ali é um espírito mais evoluído, então ele só vai emanar coisas boas. Não dá para controlar. Então afeta a mente da mulher, afeta a estrutura psíquica da mulher. E isso só começa a somatizar. Então quando o ser é desequilibrado, ele causa isso nela. Um desequilíbrio, irritação, não quer nem ver o marido perto, não gosta, começa a não tem mais simpatia por tal pessoa, ou então fica naquela alegria, porque o espírito, ou ele é equilibrado, ou é o espírito menos equilibrado, menos evoluído, e assim por diante. Quando ambos estão na mesma faixa de dívidas, a mãe influencia o filho influencia a mãe. Porque estão na mesma faixa de dívidas. No livro conta o caso de Zulmira. Alguém leu o livro Entre a Terra e o Céu? Amém. O que é maravilhoso. Zulmira e o filho que ela carregava estavam na mesma faixa de dívidas. Ela com ele e ele com ela. Ele, na encarnação anterior, ele tentou o suicídio através de envenenamento. Então, esse perispírito já vinha com uma ferida na região da garganta. E Zulmira influenciava ele e ele influenciava Zulmira. Tanto é que Zulmira acabou sendo acometida por uma amidalite grave que causava dores horríveis. Porque ela estava na mesma faixa que ele. E diz Clarencio, é inevitável o envolvimento dos dois. A ligação dos dois. Olha que coisa magnífica. Mas, quando a mãe é de longe mais evoluída, e muitas vezes ocorre por missão dela receber um espírito extremamente feliz, extremamente mau. Os espíritos explicam que a mãe não merece passar pelas perturbações. Então, o útero dela é blindado pelas energias dos mentores, dos espíritos superiores. Ela influencia na formação do corpo, porque o filho naquele estado, ele
está mais em sono, ele é incapaz de auxiliar até na formação do próprio corpo. Então, o amor dela e o auxílio da espiritualidade maior é que vai ajudar na formação. Então, vejam que não é apenas uma ligação física, onde a mãe cede ao filho nutrientes, parte do seu corpo, para que ele possa se desenvolver, mas é também uma questão de sentimento, emoção, por isso que o amor é importantíssimo. É importantíssimo. E Clarice explica algo muito interessante, a questão dos vômitos. Ele fala que aquela sensação, aquelas emanações que o filho, que aquele espírito geralmente gera, não são tão agradáveis à sensibilidade feminina. Então ela serve como um exaustor de fluidos em desagregação, onde ela vai expelir aqueles fluidos. Então, por isso muitas mães têm. Ah, mas a maioria tem, claro, porque se está reencarnando aqui, pode ter certeza. Nós todos somos espíritos imperfeitos, temos dívidas de um passado culposo. É claro que vai ocorrer. Então, espiritualmente, essa é a explicação que ele dá. Então, veja que muda o comportamento da mulher. Mas, no caso da mulher ser evoluída, como eu falei da missão, ela vai ter o útero blindado, ela vai ser extremamente protegida. Essa informação está no livro. Esta informação eu vivenciei através de um trabalho de obsessão, onde a equipe de Eurípides Barçanufo explicou o que estava ocorrendo. Era uma incorporação de um espírito que praticamente estava perdendo a forma física. Pelo que eu pude sentir, já havia perdido. E a consciência dele estava fixada apenas em coisas inferiores. Jesus deu a ele a última oportunidade dele reencarnar, poder se reabilitar aos poucos e permanecer no planeta Terra. Ele relutava porque ele não queria, porque ele sabia que ele ia sofrer, ele teria que vir num corpo totalmente deformado. Então ele não queria. As respostas desconexas de uma mente que não estava em funcionamento normal, era isso que ele transmitia. E foi um momento de urgência, porque o tempo era contado. Então o que eles fizeram? Precisamos auxiliá-lo agora. Noites anteriores, eles estiveram à procura de uma mãe que aceitasse aquele espírito. E eles disseram que conseguimos a mãe. Agora precisamos auxiliá-lo a aceitar. A mãe não tinha ligação nenhuma com ele. Nada. E eles disseram que quando essa mulher, foi uma lição para mim maravilhosa, que eu pude visualizar e sentir. Quando essa mulher foi chamada através do sono e disseram a ela: você aceita este irmão? Ela não hesitou, que ela fez assim: mande-o para mim. Era isso? Eu me emociono cada vez que eu conto a história. Era isso? Mande-o para mim. É meu. Meu ventre o aguarda. E eles mostraram exatamente onde ele ia nascer. Numa comunidade pobre. E essa mulher já tinha várias crianças dela. Ela já tinha várias crianças dela, numa pobreza, mas fome ainda não estava passando nada.
mas eram muito bons. Só que essa mulher é de uma elevação tão grande, claro, tão grande, numa missão tão grande aqui, anônima, ninguém sabe quem ela é, onde ela fica, mas ela estava a serviço de Deus, porque ser mãe é estar a serviço perto de Deus. E ela ia receber aquele filho que seria totalmente deformado, para auxiliá-lo. Pouco tempo ele iria viver, mas ela teve um trabalho muito grande, mas ela aceitou de pronto. Então nós vemos que o compromisso espiritual explica a questão até mesmo de mulheres que não vieram com condições biológicas de ter filhos, mas que têm o desejo imenso de ter filhos, por uma falha no passado, um erro através da maternidade, ou algo que ela fez por ela mesma. Explica o desejo dela de ter. Ela pode não gerar um filho, mas ela é mãe do mesmo jeito, porque ser mãe não é só gerar um filho. Ser mãe é vivificar esta palavra, dar um espírito a ela. Não é só receber o título, mas é fazer com que essa palavra de 3 letrinhas seja viva, seja honrada. Então ela quer ter, não importa. Ela precisa realizar um compromisso que ela assumiu no plano espiritual, porque ela também assumiu. Então ela vem aqui e vai buscar um filho que não nasceu dela, mas nasceu para ela, para que ela possa realizar o compromisso assumido. Então vem como mãe do coração, filho do coração. Tem um encontro no plano espiritual com o futuro filho? Tem. Que vai vir através de outras? Sim, mas é para ela. Então a mãe da realidade é aquela que honra essa palavra. Então há uma diferença muito grande entre mulheres que têm filhos e mulheres que são mães. E Deus respeita. Porque, como eu falei, há a questão da rejeição, do medo, do susto. E a mãe não quer. Ele respeita. Como ele respeita todos nós, com o livre-arbítrio. Então nós não podemos julgar, não podemos criticar. Deus sabe o porquê que ela não quer. No máximo é ajudar, que nós podemos fazer, né? Auxiliar, orar, mas nunca julgar. Porque muitas depois se arrependem e trazem com elas uma dor profunda que não se deseja para ninguém. Então é não julgar. Então explica aquelas mães também com saúde tão frágil que deseja ter filhos, mesmo correndo risco de morte. Fala, mas que doideira! Ela quer ter filho, mesmo correndo risco de morte. Não é verdade? Olha o exemplo que eu vou trazer para vocês. Eu vou falar a primeira frase, vocês já vão saber de quem eu estou falando. Feira de Santana. Ainda uma pequena aldeia, onde tinha muito trânsito ainda de tropeiros, de gatos. Uma senhora, chamada Ana Alves Franco, ficou preocupada com aquilo que ela chamava ser barriga d'água e procurou muito o médico das redondezas. Aí ela chegou lá, o médico constatou que não era barriga d'água, era gravidez tardia. Ela com 44 anos e falou, dona Ana, como a senhora deixou que isso acontecesse? A senhora tem 12 filhos.
filhos, passou por 3 abortos. Perdeu um filho há pouco tempo. Portanto, 16 partos, 44 anos, pré-menopausa. Esquece. É arriscado demais para a senhora ter outro filho. A senhora não vai aguentar, vai morrer. Eu vou te dar um remedinho e a senhora vai expelir. Não se preocupe, é do tamanho de uma ervilha. Ela falou, o quê? O senhor está dizendo para eu interromper? Ele falou, sim, porque senão, se a senhora morre, a senhora vai deixar todos os seus filhos. A senhora morre e deixa os filhos órfãos. Ela falou, órfãos não, eu não, Deus. É de Deus, porque Ele que quis que eu tivesse todos eles. Então, se eu morrer, é por conta dele. Doutor, eu prefiro a morte, mas não me venha falar e expelir essa criança. Mulher de fibra, forte, ela tinha certeza naquela gravidez, vontade de Deus, então não tinha como contestar. Eu não vou contestar. Se era para ter, eu terei. E aí ele falou assim, mas não pode. A senhora não vai conseguir. Ela falou, doutor, eu vou seguir. Ele falou, vai nascer com defeito. Se nascer, esse filho vai nascer defeituoso, dona. Ela falou assim, tudo bem. Aí o que aconteceu? Ela não teve. Aí no dia 5 de maio de 1927, nasce a barriga d'água, que ela deu o nome de Divaldo Pereira Franco. Imagina se ela tivesse tirado. E Divaldo, quando contou essa história, ele tinha 91 anos de idade, ele fala assim, imagina, quem ela ia expelir era eu. Imagina a mágoa que eu ia sentir da minha mãe, porque ela ia impedir que eu cumprisse a minha pequena missão, minhas tarefas aqui na Terra. Então, hoje, ela me deu a chance de ter 91 anos de idade e fazer as poucas coisas que eu fiz. Então, imagina a oportunidade que eu teria perdido se ela fizesse isso. Ela já tinha um compromisso assumido comigo. Então, vejam que a explicação espiritual chega a esclarecer muitas coisas para nós. Que muitas vezes, claro, a ciência não consegue esclarecer. Mas a mulher passa ali os 9 meses com aquela criança, nutrindo, perguntando pensamentos, emoções, energias, passando aqueles incômodos. Aí quando chega o dia mais esperado, o nascimento. Que alegria, né? Ai, que bom, aí tem mais incômodos, dores, mas todo sacrifício tem a compensação. E a compensação da mulher é naquele momento que ela ouve o choro. No livro dos Espíritos, na questão 384, por que a criança chora? O grito de choro da criança é para despertar na mãe as necessidades daquela criança. E a mulher experimenta uma coisa assim, de sentimentos que nem ela sabe explicar. E naquele momento que coloca a criança em cima dela, corta o cordão umbilical, pele com pele, ela pensa, eu que construí isso aqui. Esse corpinho eu doei parte de mim. Olha a beleza. Parte de mim está aqui. E sente aquele calor, aquele cheirinho, aquela criança ali. É uma emoção que não tem como descrever. E na espiritualidade, o que eles dizem? Que no momento que cortou o cordão umbilical, os cordões fluídicos permanecem ligados. Então a mãe continua a alimentar espiritualmente aquele filho.
E com a ajuda da espiritualidade, vai se transformando, montando através daqueles fluidos, uma cúpula radiante de grande extensão, onde ali somente espíritos encarregados por aquela encarnação podem entrar para procedimentos que estão fora do nosso alcance de conhecimento. Mas a dependência daquela criança permanece, porque depois a mãe vai ter que dar o alimento mais puro que vem do seu corpo, o leite. Ah, mas não para por aí não, porque a espiritualidade já disse que este amor construído é naquele momento, é para o resto da vida e para além da morte. Então, durante a vida na Terra, a mãe sente tudo que vem do filho. Chega a perturbar, né? Às vezes eu me sinto perturbada. Olha para o filho, o que foi, hein? Não falou nada, mas tem alguma coisa errada, não é assim? A mãe sente os fluidos do filho. Aí ele tenta enganar, ela finge que está sendo enganada. Porque ele está conseguindo e tenta, você está me enganando, mas ela sabe. O filho mora longe. De repente ela começa, nossa, eu senti uma coisa. Aí fala que mãe é dramática, né? Eu senti uma coisa, eu vou ligar. Eu quero ligar, quero saber como ele está. Ela falou, liga. O filho não, ou a filha. Não, tá tudo bem, mãe. Ela insiste. Tá mesmo? Tá, mãe. Ela insiste. Mas tá tudo bem, mãe. Tá, mãe. Até chegar no ponto que ele fala, não, tem uns probleminhas aqui. Ah, eu sabia. Sabia que tinha. Então ela sente. Se o filho está em perigo em qualquer lugar, a mãe sente. Ela sente. Porque essa ligação não cessa. Desencarnou um, desencarnou outro, permanece essa ligação entre os dois. Tanto é que a doutrina espírita nos mostra que mães desencarnadas saem muitas vezes das esferas superiores da vida e mergulham naquelas esferas inferiores do plano espiritual em busca de filhos. Perdidos pela ignorância, na cegueira do ódio, da raiva. Então, para aquelas mães que já se encontram no paraíso, para elas o paraíso é sem graça, não é tão belo, enquanto o filho estiver sofrendo. E às vezes são décadas, são centenas de anos, uma mãe tentando buscar o filho. Então, o que nós, trabalhadores da doutrina espírita, vemos muitas vezes em desobsessão, não é para nós dito, a mãe dele está vindo, a mãe daquele espírito rebelde que está ali incorporado, que está negando o auxílio de Jesus, que está ali com bronca de todo mundo, ameaçando todo mundo que está ali. E de repente, a mãe se aproxima. Porque nos planos inferiores da vida, eles não chegam nem a perceber a presença dela, porque a diferença vibratória é muito grande. Então ele chega até ela chega até o filho, para que ele possa vê-la, ela se materializa para aquele espírito. E aí eles perdem toda aquela coragem, se tornam crianças pedindo colo. E elas abrem aqueles braços, parecem asas, e aconchegam o filho. E auxilia aquele filho. E se preciso for, mesmo se não tiver necessidade dela reencarnar, ela reencarna para de novo tentar auxiliar aquele espírito. Então, meus irmãos, mãe é sacrifício. Mas a palavra sacrifício, renúncia, não quer dizer só isso que a gente imagina. É renunciar, é doar. Mas sacrifício é fazer alcançar o sagrado. O entendimento literal dessa palavra é manifestar o sagrado, ou seja, transformação. Então, enquanto a pessoa é ali, é mãe, ela ajuda na própria transformação e ela ajuda na transformação daquele filho, ou daqueles filhos.
sacrifício, a compensação é essa, é a transformação. Mas por que Deus insiste se a maternidade é tão sagrada com mulheres que não querem ter filhos? Não vai ser sofrimento para ambos? Não, é para justamente salvá-los, porque sofrendo eles já estão há muito tempo. É para salvar, porque um filho pode mudar muitas vezes aquela pessoa. Pode ajudá-la a ver a vida de outra forma, pode ajudá-la a mudar seus hábitos. Se ela é fria, egoísta, ela vai deixar de ser. Porque a mãe, ela aprende a fazer aquilo que Jesus pede. Fazer aos outros o que gostaria que fosse feito a você. Porque o amor materno se expande. Ele acaba saindo do ciclo familiar para enxergar as outras crianças de outras mães. Então é o que ela vai dizer nesse código maravilhoso de caridade que Jesus deixou. Ela vai colocar: eu faço aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem pelos meus filhos. Não é nem por ela. Não é nem por ela, mas pelos filhos. Porque ela coloca em primeiro lugar o filho. E uma mãe não abandona seu filho. Nós vemos um criminoso cruel, ela vê nele aquele que se escapou dos braços dela. Então ela não abandona. É no sentimento, no poder do seu amor, é que ela vai cumprir também o que Jesus disse. Estava preso, foste me visitar. Estava com sede, me destes o que beber. Estava com fome e me deste o que comer. Estava com frio, desnudo, e me deste o que vestir. É o que ela faz. E nós temos o exemplo de Maria Santíssima, que trouxe em seu ventre a luz do mundo. Aquela mulher, com aqueles braços carinhosos, deu os primeiros direcionamentos, os primeiros passos a Jesus, ensinando-o a caminhar, o aconchegou, o fez dormir. Depois, ela demonstrou a humildade, a confiança em Deus, quando viu seu filho sendo julgado por filhos de outras mulheres, martirizado e morto. Quando ela viu mulheres, também mães, quererem a condenação e festejarem a morte de seu filho. Se ela pudesse tomar o lugar dele, desde as primeiras caminhadas carregando a cruz, desde o sofrimento, das torturas até o Gólgota, ela faria. Porque a dor maior de ver um filho sofrer, a dor é maior de ver um filho sofrer do que uma dor física. Mas ela já era grande, sendo mãe do Cristo na terra, ela se tornou maior ainda. Porque se ele amou a humanidade como irmã, ela abraçou como mãe. Se ele amou os sofredores, ela os abraçou como filhos, como mãe dos aflitos. Se ele amou os pecadores, os enfermos, porque eram os únicos que precisavam de médicos, ela os amou também e trouxe para eles, porque eles precisam de luz. Então, meus irmãos, valorizemos as mães, abracemos as mães, olhemos a nossa mãe, olhemos para ela. Se ela estiver desencarnada, ore. Se ela é uma boa mãe, faça tudo por ela. Se ela não é uma boa mãe, foi uma mãe ruim, ou é uma mãe ainda com grandes problemas, ore e seja bom para ela. Porque ela foi o laboratório que gerou seu corpo aqui. Seja bom para ela. Ela teve as dificuldades. Como espíritas, nós temos como entender por que é que ela agia assim.
Nós temos como entender. E diz os Espíritos que o filho que tem uma mãe difícil, uma mãe má, eles colocam assim, se ele vencer todos os obstáculos, ele sai em triunfo. Ele sai vencedor. E não esquecer que ele solicitou aquela prova, aquela expiação também. Então, abracemos nossas mães. Façamos o que pudermos por ela. Não vamos mergulhar em lágrimas e desvalorizar ninguém. Mas vamos simplesmente agradecer a Deus e pedir que o entendimento recaia sobre todas as mentes. E que Jesus ilumine todas as mulheres e façam delas verdadeiras mães, como muitas que não geraram e foram mães dos sofredores. Irmã Dulce, né? Irmã Teresa de Calcutá, todas mães de pessoas que não geraram, não vieram delas, mas que elas abraçaram. E uma delas, não me lembro quem, disse assim certa vez, quando disseram a ela: a senhora acolheu um homem que já estava a morrer. Ele vai morrer. Ela falou assim: mas eu vou dar um banho nele e vou aconchegá-lo. Eu quero que pelo menos no momento da passagem ele sinta um amor o qual ele nunca recebeu. E que no momento de sua passagem ele não faça isso sozinho, mas olhando para os meus olhos. Que a paz de Jesus esteja conosco neste momento.